Você já parou para pensar que aquilo que você acredita ser apenas mais uma coincidência pode, na verdade, esconder uma verdade obscura que ninguém ousa revelar? Documentos secretos, depoimentos misteriosos e investigações abafadas ao longo da história revelam detalhes perturbadores que colocam em xeque tudo o que sabemos. Imagine descobrir que governos poderosos podem estar escondendo a prova definitiva da existência de vida extraterrestre, ou que tragédias mundiais não aconteceram como nos contaram. E o mais assustador, algumas dessas teorias podem ter muito mais fundamento do que parecem à primeira vista. Se você acha que já ouviu de tudo, prepare-se. Porque as conspirações que vamos revelar agora não apenas vão desafiar sua percepção de realidade, mas podem mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Não perca nenhum detalhe. Cada segundo deste vídeo pode abrir sua mente para algo que eles não querem que você descubra. A Área 51 e os extraterrestres. Durante décadas, o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, abriga um dos lugares mais secretos e vigiados do planeta, a Área 51. Oficialmente, trata-se de uma base militar usada para testes de aeronaves experimentais, mas para milhões de pessoas, a verdade é muito mais sombria. A teoria da conspiração mais difundida sugere que ali estão escondidas evidências concretas da existência de vida extraterrestre. Relatos apontam que destroços do famoso caso Roswell, em 1947, teriam sido levados para dentro da base, junto com corpos de alienígenas recuperados. O silêncio das autoridades, aliado a operações noturnas e movimentações aéreas inexplicáveis, reforçam o mistério. Muitos afirmam que tecnologias revolucionárias como fibras óticas e microchips surgiram após esses incidentes, levantando a suspeita de engenharia reversa de artefatos alienígenas. O mais curioso é que o governo norte-americano só reconheceu oficialmente a existência da Área 51 em 2013, após décadas negando. Isso, claro, apenas alimentou ainda mais a desconfiança. Afinal, se nada de extraordinário acontece por lá, por que tanto segredo? O fascínio da população é tão grande que até hoje milhares de curiosos se aproximam da região, arriscando-se em zonas restritas, acreditando que um dia a verdade virá à tona. Mas será que o mundo está preparado para descobrir o que realmente se esconde no coração desse deserto? O projeto MKUltra. Na década de 1950, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos deram início a um programa tão sombrio que até hoje parece roteiro de filme de terror, o MKUltra. Oficialmente, tratava-se de um projeto da CIA para estudar técnicas de controle mental. Mas os documentos liberados anos depois revelaram algo muito mais perturbador. Centenas de cidadãos foram usados como cobaias em experiências com drogas alucinógenas como o LSD, sem consentimento algum. Muitos sofreram colapsos nervosos irreversíveis. Outros tiveram suas vidas destruídas em nome da ciência e da paranoia anticomunista. O objetivo seria criar agentes capazes de resistir à tortura, manipular inimigos e até induzir comportamentos específicos. Há quem diga que técnicas desenvolvidas no MKUltra ainda influenciam métodos de manipulação em massa, como propagandas políticas e campanhas midiáticas. E o mais assustador, até hoje não se sabe a real dimensão do programa, pois boa parte dos arquivos foi destruída em 1973 por ordem da própria CIA. O que restou foi suficiente para provar que conspirações podem ser muito mais do que teorias. Podem ser realidades perturbadoras escondidas atrás da cortina do poder. O assassinato de John F. Kennedy. Em 22 de novembro de 1963, o presidente norte-americano John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, em um crime transmitido ao vivo e que até hoje levanta mais perguntas do que respostas. A versão oficial diz que Lee Harvey Oswald foi o único responsável pelos disparos, mas inúmeras inconsistências nos relatos e nas investigações abriram espaço para uma das maiores teorias da conspiração da história. Testemunhas juram ter ouvido tiros vindos de diferentes direções, sugerindo que houve mais de um atirador. Além disso, documentos desclassificados ao longo dos anos levantaram suspeitas de envolvimento da máfia, da CIA e até do governo cubano de Fidel Castro. Muitos acreditam que Kennedy teria se tornado um alvo por confrontar interesses poderosos, como o complexo militar industrial e grupos de inteligência. A famosa Comissão Warren, responsável pela investigação, concluiu que Oswald agiu sozinho, mas suas falhas e omissões apenas aumentaram a desconfiança popular. Até hoje, pesquisas mostram que a maioria dos americanos não acredita na versão oficial. O mistério em torno da morte de Kennedy permanece como um lembrete de que mesmo as maiores potências podem esconder segredos sombrios debaixo dos olhos do mundo inteiro. O pouso na Lua foi uma farsa? Em 1969, milhões de pessoas em todo o mundo pararam diante da televisão para testemunhar o que seria o maior feito da humanidade. Neil Armstrong pisando na superfície lunar. Mas, quase imediatamente, começaram a surgir vozes questionando a autenticidade do evento. Para os defensores da teoria da conspiração, o pouso na Lua nunca aconteceu, e tudo não passou de uma encenação filmada em estúdios pela NASA, com o apoio do governo norte-americano. As provas citadas vão desde as sombras estranhas nas fotos até a ausência de estrelas no céu. Alguns apontam para a bandeira americana tremulando, mesmo em um ambiente sem atmosfera.
Outros dizem que a corrida espacial contra a União Soviética era uma questão de prestígio e que os Khamenei teriam forjado o feito para demonstrar superioridade tecnológica em plena Guerra Fria. Curiosamente, mesmo com novas missões, fotos e provas científicas, o mito do Moon Hoax persiste. Pesquisas recentes mostram que milhões ainda acreditam que a humanidade jamais saiu do planeta. Essa desconfiança não apenas questiona a veracidade da exploração espacial, mas também mostra como eventos históricos grandiosos podem sempre ser colocados em xeque quando misturados com política, poder e segredos governamentais. O Clube Bilderberg. Desde 1954, uma reunião anual secreta reúne algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Líderes políticos, empresários bilionários, banqueiros e até membros da realeza. Trata-se do enigmático Clube Bilderberg, que acontece sob forte sigilo e segurança máxima. Oficialmente, o objetivo do encontro é promover o diálogo entre Europa e América do Norte, mas a falta de transparência gera suspeitas de que algo muito maior esteja em jogo. Teóricos da conspiração acreditam que o grupo funciona como um governo sombra, tomando decisões globais sobre guerras, crises financeiras, tecnologias e até manipulação da mídia. Os participantes são proibidos de divulgar detalhes das discussões, o que só aumenta as teorias de que dali partem as estratégias para controlar a economia mundial e a vida de bilhões de pessoas. Nomes como Bill Gates, Henry Kissinger e figuras da família real holandesa já participaram. O simples fato de tantas figuras de poder se reunirem longe dos olhos do público gera desconfiança. Estariam eles decidindo o futuro do planeta em reuniões que ninguém pode questionar? Para muitos, o Bilderberg é a prova viva de que existe, sim, uma elite global agindo nas sombras. O HAARP e o controle climático. No Alasca, um conjunto de enormes antenas chamou a atenção do mundo nos anos 1990. O HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Oficialmente, trata-se de um projeto científico para estudar a ionosfera e melhorar sistemas de comunicação e defesa. No entanto, para os teóricos da conspiração, o HAARP esconde intenções muito mais sombrias. Muitos acreditam que a tecnologia desenvolvida ali é capaz de manipular o clima em escala global, provocando terremotos, furacões e enchentes artificiais. Há quem afirme que o HAARP seria usado como arma geopolítica, permitindo que potências causassem catástrofes em países inimigos sem disparar um único tiro. Outros sugerem que as ondas eletromagnéticas emitidas poderiam até influenciar o comportamento humano em massa. O governo norte-americano sempre negou essas acusações, mas o encerramento do programa em 2014 não silenciou as especulações. Pelo contrário, fortaleceu a ideia de que algo foi escondido. Afinal, controlar o clima significaria dominar um poder quase divino sobre a humanidade. O simples fato dessa teoria continuar viva até hoje mostra como a fronteira entre ciência avançada e manipulação secreta é fina demais para ser ignorada. A conspiração do 11 de setembro. O ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, foi um dos eventos mais marcantes da história moderna. Oficialmente, a tragédia foi resultado de uma operação terrorista da Al-Qaeda, que sequestrou aviões comerciais e os lançou contra símbolos de poder dos Estados Unidos. Mas, para milhões de pessoas, a história oficial não convence. Documentários, estudos independentes e depoimentos sugerem que o próprio governo norte-americano teria permitido, ou até planejado, os ataques como justificativa para iniciar guerras no Oriente Médio e aprovar leis de vigilância em massa. Entre as supostas evidências, destacam-se relatos de explosões controladas dentro dos prédios, inconsistências no impacto contra o Pentágono e a estranha queda da Torre 7, um edifício que não foi atingido por aviões. Além disso, contratos bilionários de reconstrução e de exploração petrolífera beneficiaram grandes corporações logo após o ataque, levantando suspeitas de interesses econômicos ocultos. O 11 de setembro se transformou em um marco não apenas pela tragédia humana, mas também pelo enigma que deixou. Até que ponto os cidadãos podem confiar em seus líderes quando eventos globais parecem servir a agendas tão convenientes? O enigma dos chemtrails. Você já olhou para o céu e reparou em longas faixas brancas deixadas por aviões? Para alguns, são apenas rastros de condensação de vapor d'água. Mas, segundo uma das teorias de conspiração mais populares, esses rastros são chemtrails, trilhas químicas lançadas deliberadamente para manipular o clima, alterar a atmosfera ou até controlar a população. Defensores dessa teoria acreditam que governos e corporações secretas estariam pulverizando substâncias químicas desconhecidas em escala global, com efeitos que vão desde doenças respiratórias até infertilidade em massa. Fotos e vídeos circulam pela internet como supostas provas, mostrando padrões incomuns no céu e aviões alterando rotas de maneira suspeita. Embora cientistas expliquem que se trata de um fenômeno natural causado pela condensação em altas altitudes, a desconfiança persiste. Afinal, não seria a primeira vez que autoridades omitiram testes secretos em populações civis. O mistério dos chemtrails divide opiniões. Para uns, é apenas paranoia. Para outros, é o maior programa de manipulação global acontecendo diante dos nossos olhos, sem que possamos reagir. A morte da princesa Diana.
Em 1997, o mundo foi abalado pela morte trágica da princesa Diana em um acidente de carro em Paris. A versão oficial afirma que o motorista, embriagado, perdeu o controle em um túnel, resultando na colisão fatal. No entanto, para muitos, a história não é tão simples. Teóricos da conspiração acreditam que Diana foi vítima de um assassinato cuidadosamente planejado para silenciá-la. Entre os motivos estariam seu relacionamento com Dodi Al-Fayed, herdeiro de uma família bilionária egípcia, e a possibilidade de um casamento que traria impacto político à monarquia britânica. Há quem acredite que ela estava grávida e que isso poderia abalar a imagem da família real. Além disso, falhas na segurança, estranhas movimentações antes do acidente e a demora no socorro aumentaram as suspeitas. O pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, sempre sustentou publicamente que houve um complô para eliminar o casal. Mesmo com inúmeras investigações, muitas dúvidas permanecem. O caso da princesa Diana mostra como até as figuras mais amadas do planeta podem estar presas em redes de segredos e interesses que nunca chegam à luz do público, a nova ordem mundial. Poucas teorias da conspiração são tão abrangentes e inquietantes quanto a da chamada Nova Ordem Mundial. Ela sustenta que existe um plano global, conduzido por uma elite secreta, cujo objetivo é centralizar o poder político, econômico e social em um governo único. Essa teoria conecta diferentes símbolos e acontecimentos históricos, como o olho que tudo vê presente na nota de $1, os encontros secretos de líderes mundiais e até organizações como a ONU, a OTAN e o próprio Clube Bilderberg. Para seus defensores, crises econômicas, guerras e até pandemias seriam ferramentas deliberadamente criadas para enfraquecer nações e convencer populações a aceitar controles cada vez mais rígidos. O uso crescente de tecnologias de vigilância, como reconhecimento facial, monitoramento digital e moedas virtuais controladas por estados, alimenta ainda mais a ideia de que a liberdade individual está sendo lentamente substituída por um sistema totalitário disfarçado de progresso. Críticos consideram tudo isso exagero ou paranoia coletiva, mas a força dessa teoria não está apenas em seus argumentos, e sim no modo como conecta diferentes pontos, deixando no ar a sensação de que, talvez, parte dela não seja apenas imaginação. Afinal, quantas vezes já acreditamos em versões oficiais que, no fim, se revelaram bem diferentes da realidade? E então, qual dessas conspirações mais mexeu com a sua mente? Você acredita que todas não passam de coincidências ou que existe algo maior sendo escondido da gente? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é um debate que nunca se esgota. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos insanos. Compartilhe também com aquele amigo que adora mistérios e teorias secretas. Nos vemos no próximo vídeo do Curiosidade Insana, onde o desconhecido sempre ganha vida.